Boa noite, queridos amigos. Falo da minha alegria de poder compartilhar esses momentos com essa família espiritual que me abraçou e que me deu tantas oportunidades de conhecer o nosso Mestre Jesus, essa luz do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Hoje o nosso tema é parentesco corporal e parentesco espiritual. Ele está no capítulo 14 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai pai e mãe. Mas antes que a gente comece, vamos fazer a nossa prece? Vamos convidar Jesus a abrir as portas do nosso lar, dos nossos corações, da nossa mente, para que todos nós possamos participar desse banquete que é os ensinamentos do Cristo. Senhor, mais uma vez te pedimos a tua bênção e a tua graça, para que neste ambiente virtual possamos aprender mais um pouco sobre a tua lei de progresso. Permite, ó Pai amado, que teus mensageiros de luz possam nos envolver a todos. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática todos esses ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. E dai-nos também a tua proteção e nos ilumine. Que assim seja. Bom, como eu disse, nós vamos falar uma parte deste capítulo, que é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós vamos trabalhar mais o item do parentesco corporal. Mas dando introdução a isso, como eu falei, honrar pai e mãe, a gente vai lembrar da importância da família, não é? Porque falar de pai e mãe é falar de família. Família que nós formamos por uma escolha nossa, não é verdade? Uma escolha nossa. Então, a gente vai entender o que seriam esses deveres dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. E o que o parentesco corporal e espiritual pode nos ajudar a compreender esse grupo que se forma, que é a família, que é tão importante. Não podemos esquecer que Jesus iniciou a sua proposta que ele trazia, a sua missão, num casamento, que foi o casamento das bodas de Canaã. E lá, por que será que Jesus escolheu um casamento? Porque tudo que está no Evangelho tem sempre algo a mais que só a letra. Normalmente, um casamento, né, que aí seria um casamento corporal, a união desses espíritos se dá numa grande festa, porque o casamento é uma festa, não é? E estava ali, foram convidados Jesus, Maria e também os apóstolos. E aí, o que acontece? Todo mundo acho que conhece essa história. Faltou o vinho. E o vinho, a comida, num casamento, é uma parte muito importante para os convidados. Eles vão saciar, né? Não é a fome, mas vão saciar através das guloseimas, mesmo do vinho, e participar desse banquete que é esse casamento. E terminou que acabou o vinho, e Jesus olha Maria, e Maria pede para Jesus que ele fizesse alguma coisa. Ele até disse que ainda não estava pronto, mas pediu para que trouxesse água, e todo mundo conhece essa passagem, que da água ele transformou em vinho, e continuou a festa. E o que quer dizer? Vamos pensar o que está atrás da letra. Esse casamento, sendo Jesus o protagonista ali na hora, não é? Esquecendo da família, mas para nós,
estudando o Evangelho, Jesus, Maria, os apóstolos, o que eles representam? Jesus, acima de tudo, ele veio mostrar que ele estava vindo para uma festa, que é a festa do Evangelho. Ele ia trazer esse alimento, o conhecimento. E ele, sim, era o noivo dessa festa. E nós é que éramos os que iriam se consorciar com Jesus. Então, o que acontece? Ele diz que estava se formando ali o cuidado que ele teria com essa família espiritual que ele recebeu do Pai, que é o nosso planeta Terra. E assim se formou esse lindo planeta. A importância da Maria, a importância dos apóstolos, todos nós conhecemos. Propagaram o Evangelho do Cristo. E, acima de tudo, exemplificaram. Mas a gente vai falar, então, que a família se une por quê? Porque criam-se vínculos que se ligam de pai aos filhos, não é isso? E Jesus fez os vínculos se ligando a Deus e a os seus apóstolos, a Maria, a todos que o seguiram e seguem até hoje, porque somos uma família espiritual do nosso planeta. Mas esses vínculos que se ligam pai e filhos, qual é o primeiro vínculo? Normalmente se casa pensando numa prole. Então, aí vem os filhos. Os filhos vêm primeiro na formação física, não é? Une-se a parte física do homem e da mulher a uma formação do corpo, o invólucro do espírito. Então, o primeiro vínculo que se forma entre um pai e uma mãe é esse vínculo que a gente diz, é o vínculo carnal, é esse corpo que, em formação, que tem um propósito, não é? Então, tem Jesus ensinando que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então, fica-se entendido que sim, o corpo se liga na parte só material. O espírito são outras ligações. Por isso que o parentesco corporal e espiritual é o nosso tema de hoje. O que seriam, então, esses vínculos? Esses vínculos, como eu disse, do corpo, é o corpo que criou o corpo. São esses os vínculos. O DNA, né? Como eu falo, eu tenho o DNA do meu pai. Nós temos o DNA de Deus também, não é? Nós somos filhos de Deus. Nós temos um DNA de Deus. E o que seria esse DNA? O DNA traz toda a informação do corpo. E o DNA de Deus traz toda a formação também espiritual do espírito. Ou seja, o DNA de Deus é amor através de todas as virtudes que Deus tem. E nós também temos, mas que ainda estão em sementes e que precisam ser trabalhadas. Principalmente, o primeiro local do nosso trabalho é a família. Então, vamos entender esses vínculos. Os vínculos espirituais, a gente tem que entender que são espíritos que são ligados e que precisam de um apoio do pai e da mãe. Então, liga-se na parte espiritual para ter um apoio, para progredir. Sem o pai e a mãe ali, né, cuidando, amparando, esse espírito não tem possibilidade. Mesmo quando já nasce tão pequenininho, um bebezinho, ele precisa de alimento, ele precisa de carinho, de cuidados, para que ele possa crescer fisicamente. Primeiro, ele precisa tomar conta do seu corpo. E aí é o crescimento de dia a dia do seu corpo, até que ele possa se manifestar com toda a sua potência de espírito através do corpo dele. Então, a família se une, como eu disse, pelo lado espiritual, pela união de espíritos ligados em relações anteriores.
É esse o vínculo, o parentesco espiritual. São relações anteriores que tivemos em outras vidas que ligam a esta família, a um pai e uma mãe, essa formação. São vínculos que trazemos e, junto delas, por que nós nos unimos? Nos unimos através de afinidades que podem ser boas. Não é? Eu tenho afinidade com a minha mãe, às vezes eu não tenho afinidade com o meu pai, não é assim? Na mesma família a gente vê filhos diferentes, relacionamentos diferentes, maneira de se tratar diferente. Por que será? As simpatias, normalmente, elas são recíprocas, né? Um espírito tem uma ligação forte de simpatia com o outro. Então, são irmãos que se entendem muito bem. São irmãos que um torce pelo outro. São irmãos que são capazes até de dar a vida ao seu irmão. Mas também nós trazemos laços de incompatibilidade. A gente não sabe, graças a Deus, o que nós fizemos no nosso passado. E a pedido nosso, nós que queremos evoluir, muitas das vezes, nós que já temos alguma consciência, a gente pede a misericórdia divina e a justiça de Deus para que a gente tenha uma oportunidade de estarmos novamente com esses espíritos, porque estão nos entravando o nosso progresso, porque nós deixamos no nosso caminho inimigos. E eles existem sim, a gente não pode negar isso, não é? Então existe essa incompatibilidade. Eu lembro dessa incompatibilidade quando a gente estudou o livro Nosso Lar. Todo mundo que leu, né, deve lembrar da família que foi formada com o pai do André Luiz. O pai tinha lá os seus problemas com a mãe e ele tinha 2 amantes. E o pai desencarna e está numa situação muito difícil com esses 2 espíritos. A mãe de André, que está desencarnada numa condição muito melhor, num plano bem mais elevado, tem a oportunidade de conversar com André, porque André questiona, cadê meu pai? E ela explica para ele que ele estava numa condição difícil, porque esses 2 espíritos se sentiam que foram, de alguma maneira, injustiçados, foram usados, né? Elas foram usadas. Então tinha uma raiva, eu digo até ódio, do pai do André. E qual foi a atitude da esposa do pai de André? Ela pede a Deus a misericórdia divina, porque ela quer auxiliar ao marido dela. E ela não tem condição de auxiliar o marido, senão auxiliar os 2 desafetos que ele tinha. E ela pede pela misericórdia divina que ela reencarne, sendo ainda esposa do pai, né, do antigo marido, e receber esses 2 espíritos como filhos. Dá para imaginar como vai ser essa família? Muito amor, muita tolerância, muito exemplo. Então é isso. Não necessariamente encarnam espíritos que têm passados unidos, certo? A mãe não tinha com elas, mas o marido tinha. Já que ela queria auxiliar o marido, acabou-se que ela teve que, pelo amor ao marido e pelo amor que ela tinha, já um amor transcendental também por essas irmãs, porque não deixa de ser irmãs em Cristo, né? Ela iria reencarnar. Então, esses laços corporais que nós falamos muito, o que são laços corporais? É os 2 gametas, o DNA. Eles são frágeis e eles se extinguem com o tempo. Muitas das vezes se até dissolve na existência, quer dizer, eu não tenho nenhuma ligação mais forte com esse espírito. Pode acontecer. Mas a gente vem para aprender mutuamente.
Então, só se ligou pelos laços corporais. Terminando essa existência, cada um vai para o seu caminho. Eu penso até que é um respiro, às vezes a gente precisa, né? Para pegar depois uma família que a gente precisa estar resolvendo alguns problemas. Então, esses laços espirituais, eles já são fortalecidos de uma outra existência. A gente já tem uma afinidade muito grande pela afeição, pelo amor, pelo companheirismo, pelas afinidades que a gente tem, até muitas vezes intelectual, moral. Então a gente se liga por esses laços espirituais. Tem os mesmos gostos. Quantas vezes, né, a gente encontra num amigo esse irmão que não é da carne, mas é do espírito, porque tem tanta afinidade com a gente. E muitas vezes dentro do nosso lar, aquele que está ali para que a gente possa, ele nos auxiliar, não eu vou auxiliar a ele. Ele é o objeto que me faz pensar que eu preciso desabrochar as virtudes que eu tenho. Através da paciência, da tolerância, da amizade, do carinho, do respeito, dos bons exemplos. Esse irmão pode se transformar dentro de uma família. Os pais. Então, a gente pode ter inimigos dos passados? Pode, sim. Tem inimigos que a gente pode ter até se associado em crimes. Então, às vezes, a gente vem junto para juntos tentar passar por essas experiências dentro de uma família que tenha condições morais mais elevadas que possam auxiliá-los. Então, a gente vê que essas famílias provavelmente vão ter que ter bastante resignação, os pais vão ter que ter bastante paciência, tomar cuidado, porque muitas das vezes, dentro da família, lógico que o pai tem aquele filho que todo mundo fala que é o queridinho, né? E tem o outro que, por dificuldades, ele se sente aquém. Que laços estão sendo criados aí? É lógico, a gente acha que é melhor ter afinidade com quem faz o que é, tem os mesmos pensamentos, os mesmos gostos. Mas e daí? A gente está empatando. Eu quero ver fazer esse amor crescer com aquele que é diferente. E o pai, a mãe, tem uma responsabilidade muito grande. O exemplo é que fica, o exemplo é forte. O pai, muitas vezes, dentro de o pai ou a mãe, eu estou falando do pai, o pai, pelo amor de Deus, não tem nada a ver só com o pai, são os pais. Então, os pais têm, dentro do lar, 2 filhos e estão cuidando desses 2 filhos. Mas ele está num grau de elevação espiritual maior. Então, o pai nunca pode dizer a ele, muitas vezes ele é o primeiro da escola, ele vai muito bem, é aquele que nem estudar precisa. E aí o pai recompensa. No fim do ano, você fez tudo direitinho, recompensa. Aí vai falar com o outro fala, olha, ele fica chateado, porque ele fez todo o possível, mas não conseguiu. Aí o pai fala assim, tá vendo? Porque você não segue o exemplo do seu irmão. O que é que vai acontecer com esses laços de irmãos? Não é? Ciúmes, às vezes ódio. Então, pai e mãe é muito importante do cuidado do que está se colocando na mente desses espíritos que ele tem como tarefa cuidar, missão, não é tarefa, é missão cuidar. E que se não há laços de simpatia entre eles, que se formem. Se não há laços de simpatia entre os pais e os filhos, que se formem. É um esforço. Porque não adianta a gente vir aqui ficar só com aqueles que a gente acha que tá. É carne e unha que a gente fala? E deixar o outro para trás. É justamente o que a gente pediu. Eu falo, sem dificuldade a gente não vai crescer. Por isso que a gente tem as matérias na escola se quer estudar, não é? Eu quero progredir. Então é isso. E que então são os verdadeiros irmãos de Jesus? Quando ele fala, na passagem, é que ele está. Essa é outra passagem que está no item 5. Jesus estava numa casa
com todos os seus discípulos, falando do Evangelho. E os irmãos de Jesus e Maria estavam lá de fora. Os irmãos estavam atrás de Jesus para buscar Jesus. Achou que Jesus estava extrapolando. Ele estava enlouquecido. E aí Jesus disse: mas quem são os meus irmãos e meus pais? Ou quem são os meus pais e os meus irmãos? E ele mesmo responde: são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Infelizmente, os irmãos de Jesus não tinham a hierarquia que ele tinha, mas Jesus os compreendia. Eles não compreendiam Jesus. Então, fisicamente, eles poderiam até ter laços corporais, mas laços espirituais só Maria tinha. Não é? A gente não conhece todas as histórias dos outros irmãos. A gente nem sabe se eram irmãos mesmo ou se eram irmãos vindo de outro casamento, porque a Bíblia não deixa claro. Mas o importante é que sejam unidos por Deus para a tarefa de redenção, porque nós não somos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, mas fica latente esse passado e a gente sabe exatamente a matéria que a gente vai ter que passar. E ninguém recebe um corpo de carne para falir, porque Deus é Deus de amor. Agradeço a todos pela oportunidade que me dão de poder compartilhar mais esse ensinamento, que trouxe muitas coisas para mim também. Toda vez que eu falo de um tema, o tema primeiro serve para mim. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigado, Lar Espírita, Luz e Amor. E a todos esses irmãos que se ligaram a nós por esses laços espirituais. Laço de amor, de carinho. Saudade, muita saudade de todos. E o meu desejo, que seja breve, encontrando aqui ou lá na espiritualidade. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Graças a Deus.